meus amados do YouTube. Receba essa graça com todas as sortes de bênção para a sua vida. A graça de Cristo. Que nós vamos entrar em comunhão com Ele neste momento através desta palavra. Porque é esta palavra que nos leva a ter comunhão com Ele na palavra dele. Não é através de pão, não é através de que suco, é na palavra. Então, meus amados, sejam bem-vindos a este canal. Eu agradeço a todos que já se inscreveram e agradeço a todos aqueles que vão se inscrever ainda. E através de nós, de mim, eu pregando, você inscrito neste canal, você vai fazer esta palavra chegar a mais pessoas. Porque o YouTube vai entender, uma vez que haja muitas inscrições neste canal, o YouTube vai entender que esse canal precisa chegar a outras pessoas. Então, meus amados, você está convidado para ficar comigo neste canal agora, onde vai ser servido este pão. Este pão que vai levar o nome de a ineficácia do jejum religioso. É isso que nós vamos entender agora. Esta palavra vai mostrar o que é a ineficácia do jejum religioso. Mas eu convido você também, meu amado e minha amada, para neste sábado, não no domingo, nosso próximo encontro via Facebook vai ser no próximo sábado. Só neste sábado, vai ser no sábado, a partir de 8 horas da manhã. Eu vou estar lá pregando um pão com o seguinte nome: Jesus não é advogado. Como o sistema religioso pregam e dizem, prega e canta, né? Que Jesus é o meu advogado. Então nós vamos ficar entendido disto, que Jesus não é o nosso advogado, Jesus não é advogado, né? Nós vamos entender isso sábado a partir das 8 horas da manhã. E nós vamos ficar entendido a partir da manhã, nesta quinta-feira, logo pela manhã você vai conseguir acessar lá no meu canal, Ed em Nova Aliança, a ineficácia do jejum religioso. E sejam todos bem-vindos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, né? Para você ver que eu só estou lendo, né? Nós temos que respeitar o que está escrito. Se é para aquilo que está escrito, então nós vamos ler e crer no que está escrito. Amém, pessoal? Meus amados, então abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10. Vamos dar início na nossa homilia, para nós não se compridar muito esse vídeo. Bem, no versículo 9, diz assim, né? Isto é uma parábola, Paulo pregando aos hebreus, né? Isto é uma parábola para a época presente. Presente quando? Presente agora que nós estamos em comunhão agora? Esta palavra não. Presente no tempo que eles viveram. Paulo vivia, Pedro vivia, Tiago vivia, João vivia e todas as suas companhias vivia nessa época presente do que ele vai falar isso. Então está escrito, né? Isto é uma parábola para a época presente. Então eu não posso trazer isso aqui para os dias de hoje, pregar para você e dizer que foi Jesus que mandou falar com você, porque não foi. Ele está explicando, bem explicado, para a época presente deles, lá que ele viveu. Bem, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, né? Na época presente que Paulo estava pregando, se oferecia ainda o quê? Dons e sacrifício. Dons e sacrifício. Sem tanto dons como sacrifício, né? Cadê o nosso oferece? Desculpa que eu estou emendando o resto do oferece. Oferece tanto dons como sacrifício. Embora estes, os dons que
oferecia na época presente deles, não hoje. Cadê? Embora estes, no tocante à consciência deles, né? Embora no tocante à consciência seja ineficaz. Então, vamos ver se você entendeu junto comigo, né? Se oferecia na época de Paulo, na época de João, na época de Pedro, na época de Tiago. Eu estou falando o nome desses homens porque era eles os cabeça, né? Era eles os cabeça. Então, nessa época, eles ofereciam dons, ofereciam sacrifício, né? E a palavra está dizendo aqui que era ineficaz. Ineficaz. Para aperfeiçoar aquele que presta culto. Entenderam comigo? Será que você entendeu comigo? Era isso, os dons que eles ofereciam naquela época, os sacrifícios, né? As obrações que eles faziam naquela época, era ineficaz para aquele que presta culto. Mas, meus amados, mais uma pergunta que não quer se calar. Se era ineficaz para quem prestava culto na época deles, e por que se prega hoje, nos nossos dias? Por quê? É essa pergunta que não deixa eu ficar calado, né? Se já era há 2000 anos atrás, os sacrifícios que eles faziam, as orações que eles faziam, né? Aquilo que eles praticavam como cerimoniais não era eficaz, era ineficaz. E a pergunta é, por que se faz hoje? Se já era ineficaz. Jejum era ineficaz. Por que se jejua hoje? Orações, né, cerimoniais, como, por exemplo, banho, batismo em água, não era ineficaz. E por que se faz hoje? Campanha que nem sequer tem na Bíblia, não era ineficaz. E por que se faz hoje? Né? Por que se faz jejum de Daniel, de um defunto que já morreu? Por que se faz tantas outras coisas que não era ineficaz na época? Não era ineficaz. E por que se faz hoje? Qual é a mudança que houve então? Se tudo isso que se pratica dentro do sistema religioso hoje se praticava há 2000 anos atrás, no sistema que eles viviam, na lei, porque até aquela época, até o ano 70, eles viveram na lei. Que queira, que não queira, viveram na lei. Mesmo com o sacrifício de Jesus, mesmo assim, viveram na lei. Então, naquela época se fazia tudo isso. Se dava dízimos, fazia Páscoa. E a palavra está dizendo aqui que tudo era ineficaz. E por que se faz hoje? Por que se faz hoje? Algo que não é eficaz, é ineficaz. Bem, vamos ler o 10, versículo 10. Os quais não passam de ordenança da carne. Olha. Os quais não passam de ordenança da carne. E nós vemos um montão de gente aí, um montão de religiosos, praticando essas cerimoniais, essas leis cerimoniais de Páscoa, que era ineficaz. Nós vemos um montão de gente religioso praticando jejum, que era ineficaz. Será que eles não lêem isso aqui? Vamos ler mais. Não passa ordenança da carne, baseadas, né, somente em comida e bebida. Pão, que suco, carne de porco, né? Baseado em tudo isto.
era ineficaz isso aqui? E por que se faz hoje? E por quê? Eu só queria entender. Será que nós temos alguém que me faça entender isso aqui? Porque eu só tenho a primeira série. Então, se tem algum teólogo ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, e ele tem explicação para essas ineficácias que existiam nas orações, nas cerimoniais, nas leis cerimoniais deles, e se faz até hoje, eu queria que um teólogo explicasse isso para mim. O porquê que faz hoje? Repete-se a mesma coisa, essa mesma ineficácia de antigamente se repete hoje. Por quê? Se já era ineficaz naquele tempo. Vamos terminar aqui. Bebida e diversas abluções. Diversas abluções. Eram as leis cerimoniais. Né? Lavagem por água, que é o banho que se faz dentro do sistema religioso hoje. Isso nunca teve valor algum. Sempre foi ineficaz. E a pergunta é, por que faz hoje? Por que se faz hoje? Por que não procura a fazer algo eficaz? Como, por exemplo, crer na palavra que está escrito. Crer, por exemplo, crer que essas coisas, essas abluções, essas leis cerimoniais não valiam para nada. Por que não crer nesta palavra e não fazer mais? Por quê? Abluções. Imposta abluções, né, cerimoniais, leis cerimoniais, abluções, mandamentos, imposta até o tempo oportuno da reforma. Isso foi as leis cerimoniais, os dízimos, o banho de água, né, o suco, o pão, foi imposta até o tempo da reforma. E qual foi esse tempo da reforma aqui? No ano 70. Isso aqui aconteceu no ano 70. Não podemos negar, porque está escrito, está registrado em livros, que a reforma aconteceu no ano 70. Assim como ele falou que voltaria em breve para fazer essa reforma, que o povo esperasse que a reforma ia ser feita. Né? E no ano 70, ele voltou e fez a reforma da igreja, no ano 70. Bem, meus amados, e é assim. Agora, para nós se aprofundar mais, para nós ver as coisas mais ineficazes, abra a sua Bíblia em Joel, o livro de Joel. Abra aí. Joel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta, o profeta Joel. Deus falando através da boca do profeta Joel. Tocai a trombeta em Sião. Em Sião. Promulgai um santo jejum. É daqui que eles querem continuar, porque isso aqui era da lei, que não valia nada. Nunca serviu para nada. Esse jejum nunca serviu para nada. Tudo era cerimoniais, leis cerimoniais que nunca serviu para santificar nada. Isso era um sistema de cerimoniais do povo judeu, né? O povo judeu, isso aqui fazia parte do contexto judaico, né? Isso fazia parte do contexto judaico. O que eles faziam, por que eles faziam o jejum? Eles faziam parte desse contexto judaico. Porque eles faziam, o povo judeu, não sei se até hoje faz, né? Fazia o dia como é que chama? O dia da aflição. Então o jejum é para afligir a alma. Mas aonde há o Espírito Santo, não é para a alma estar afligida, é para ter alegria.
Foi assim que ele falou, né? Que derramaria o óleo da alegria, que esse óleo seria o Espírito Santo, que hoje está em nós. Então hoje, não é para nós viver afligido, é para nós viver o quê? Em alegria, porque o Espírito Santo está em nós. E era esse o jejum que os judeus faziam, fazia parte de um contexto judaico. Mas a igreja de Cristo, ela foi firmada no judaísmo? Não. A igreja não foi fundada no judaísmo. A igreja foi fundada no cristianismo após a cruz. Após a cruz. Isso aqui eles faziam quando? Antes da cruz. Então tudo que se fazia aqui era uma sombra, um contexto judaico que eles faziam por costumes, né, que eles tinham de fazer isso. Então eles faziam isso na velha aliança antes da cruz. Mas depois da cruz não. Depois da cruz, nós todos, tanto os judaicos, não é que os judeus deixaram de ser judeu, né? Nem os gentios deixaram de ser gentio. Continuamos nós sendo gentio e continuando os judeus sendo judeus, só na carne. Nós somos gentios na carne. Os judeus são judeus na carne. Mas e o cristianismo está onde? No Espírito. O cristão, ele não é cristão na carne, ele é cristão no Espírito. Após a cruz. E Espírito só podemos falar após a cruz. Bem, aí o profeta Joel continua, né? Um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Uma assembleia solene. Aí, meus amados, ele foi em cima. Você vê que, só para você ter uma certeza, que Deus hoje, ele não opera em cima disso aqui. Isso aqui era um costume que acabou, que o povo não aceita. O problema é esse, que o cristão, o sistema religioso, ele não aceita que o fim do mundo que a velha aliança mostrava, não era o fim dos céus nem o fim da terra, era o fim dos costumes que existia no meio do povo judaico. Era esses costumes. Era o fim da religião física. Então, essa reforma foi feita, de fato, de verdade, de uma vez por todas, no ano 70, onde acabou-se o templo, foi derrubado o templo, os sacerdotes foram todos dissipados. Então, houve uma reforma. Mas, infelizmente, a igreja que se chama de Cristo não entendeu bulufas nenhuma. E hoje está aí uma igreja cheia de sacerdote, com templos, seus templos em pé, né? E cheia de sacerdote, de oblações, de leis cerimoniais, tudo da antiga aliança do povo judaico. Então, qual foi a mudança que houve nesse povo? Nenhuma. Nenhuma mudança. Nenhuma mudança. Então eles pegam esse jejum, quando eles não aplicam esse jejum aqui, né? O profeta Joel falando aqui na antiga aliança, quando eles não aplicam esse jejum, aplica o jejum de Daniel, de um defunto também. Tudo da lei. Daniel vivia na lei. Daniel cumpria boa parte da lei, né? Porque a lei toda ninguém cumpriu, o único que cumpriu a lei toda foi Jesus. Então o povo se chama cristão, eles querem viver esse judaísmo aqui, ó. Jejum de Daniel, jejum de Joel, o profeta Joel. Querem ser cristão assim, no judaísmo, praticando tudo quanto é obra judaica. E para nós aprofundar mais um pouco, esclarecer mais esse assunto, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 18 e 19. Uh, 18 e 19. Ora, os discípulos, para você ver, meus amados, é porque nós estamos lendo isso aqui, para você ter certeza que não é para ficar dúvida. Aqui não é para ficar dúvida
que você não pode praticar obra judaica. Para você ver aonde é que está fundado os costumes judaicos, que não faz parte, os costumes judaicos não faz parte do cristianismo, não faz parte. Então, você não pode dizer que é um cristão praticando obra judaica. Você não pode. E Marcos está esclarecendo isso aqui, né? O livro de Marcos. Ora, os discípulos de João, de quem eram os discípulos aqui? De João Batista. João Batista. O homem, o apóstolo que pregou batismo nas águas. Mas esse batismo nas águas que João pregou tinha um sentido. Tinha um sentido. Né? Ora, os discípulos de João não eram discípulos de Jesus. Como que o povo quer crer na palavra, se a palavra está escrita que os discípulos não é de Jesus? Eles querem seguir Jesus praticando obra de outras pessoas, de Daniel, de Joel e desse povo aqui, ó. Vamos ver de quem era esse costume do jejum. Aqui, ó. Vamos ver. Ora, os discípulos de João e quem mais? Os fariseus, os ferrenhos seguidores da lei. Que, para dizer mais direto, para ser mais direto, os fariseus, Jesus falava muito deles. Jesus tinha raiva dos fariseus. Porque os fariseus, que na verdade, eles criavam as leis para os outros cumprir. Eles mesmos não cumpriam. Eram os outros que faziam e obrigavam os outros a cumprir. E essa aqui era uma deles, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus. Então, quer dizer que a igreja é uma farisaica. Se a igreja jejua hoje, após a cruz, a igreja é uma farisaica. Porque, olha quem é que estava jejuando aqui. Os fariseus. Né? João e os fariseus estavam jejuando. Os fariseus. Fariseu, que santidade tinha os fariseus? Eles faziam milagre. Qual era a vida dos fariseus? Jejuando. E a igreja jejuando junto com os fariseus. E dizendo que é cristão. Não, você é uma farisaica. Jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram para Jesus, né? Perguntaram para Jesus. E lhe perguntaram, por que motivo jejuma os teus discípulos? Aliás, por que motivo jejuma os discípulos de João? Quem era que estava jejuando aqui, meus amados? Eram os discípulos de Jesus, que a igreja diz que é discípula de Jesus. Mas quem estava jejuando aqui não eram os discípulos de Jesus. Quem era que estava jejuando aqui? O discípulo de João e os fariseus. Os discípulos de João e os fariseus. Mas os teus discípulos não jejuam. E por que a igreja diz que é discípula de Jesus e jejua? Por quê, meus amados? É essa pergunta que eu quero, que não me deixa ficar calado. Por quê? Eu só queria saber, eu queria que um teólogo acessasse esse vídeo e explicasse aí o porquê que ele jejua se os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, vocês não são de Jesus? Então, vocês não são de Jesus? Se vocês jejuam, vocês não são de Jesus. Mas lemos 19, vamos ler o 19, era 18, 19, vamos ler o 19. Respondeu-lhe Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento? Quem eram os convidados aqui desta passagem aqui, meus amados? Quem eram os convidados? Os discípulos. Eram os discípulos que andavam com eles. Esses eram os convidados do noivo. Esses eram convidados. E ele está dizendo, podem os convidados do noivo jejuar? De maneira alguma. E por que a igreja
aí, eu só quero saber. Me ajuda aí. Vamos ler de novo. Respondeu Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Pode? Não pode. Não pode. Mas vamos continuar para nós entender melhor. Não pode, né? Estar com eles? Não. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, durante o tempo que estiver presente o noivo, quem era o noivo? Jesus de Nazaré era o noivo. Mas a pergunta é, a igreja de Cristo, ela é noiva de Jesus de Nazaré, que não pode jejuar, ou ela é esposa do Cristo ressuscitado? Esposa. Esposa. Mas infelizmente até hoje a gente passa de frente de uma chamada igreja e vê eles pregando lá. É que o noivo vai vir buscar a igreja. Que noivo vai vir buscar a igreja? Se a igreja não pertence ao noivo. A igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Né? Vamos acabar de ler aqui o versículo 19. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Não pode jejuar. Vamos ler o 20, nós ia ler só até 19, mas nós temos um pouquinho de tempo ainda. Vamos ler o 19. Dias virão. Aliás, o 20, né? Dias virão. Contudo, em que lhe será tirado o noivo. O noivo usa aliança aqui, na mão direita, né? Será tirado o noivo. E nesse tempo, jejuarão. O noivo foi tirado na sexta, no sábado, no domingo voltou. E já voltou de casamento feito, de aliança, de aliança na mão esquerda. A igreja casadinha, já voltou casadinha. O casamento foi feito, meus amados. Lá no livro de, não sei se é mais atrás, eu não vou arriscar falar para não falhar muito, né? Mas você se lembra da passagem do rei que mandou convidar, chamou os convidados para o casamento do filho? Era uma parábola, né? Que casamento que era esse? De Jesus. O rei era Deus, o filho era Jesus. O casamento aconteceu. 3 dias de festa. Na igreja, o casamento da igreja. Voltou no domingo, de aliança na mão esquerda. A igreja vive dizendo aí que o noivo vai vir buscar ela. Mas que noivo? Estão traindo. Estão em prostituição. Estão traindo. Porque a igreja casou com Cristo ressuscitado. O Espírito. Será tirado, então, nesse tempo, jejuarão. Então, ele saiu na sexta, ficou sexta, sábado, no domingo ele voltou. Casado já, o casamento aconteceu nesses 3 dias de festa. O casamento aconteceu. A igreja não é mais noiva, a igreja agora é esposa de Cristo. E o povo esperando o noivo, a igreja esperando o noivo. Meus amados, onde foi parar o entendimento desse povo? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Tenha paciência, só um bocadinho. Atos dos Apóstolos. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 12. Versículo 12. Tá aqui, ó. Quando amanheceu, os judeus se reuniram. É para isso que eles fazem jejum hoje. Hoje a igreja jejua para isso. Né? É para arrumar casamento. Olha o jejum da igreja hoje. Para arrumar casamento.
arrumar trabalho, emprego, para ganhar no jogo. Faz também. Eles jejuam para isso. Mas vamos ver se o jejum é isso mesmo. Quando amanheceu os judeus, olha, isso era o jejum dos judeus, né? Do povo que chamava de Deus. Olha por que eles estavam jejuando. Será que a igreja está... E é isso que a igreja jejua hoje, né? Quando não é para arrumar emprego, para arrumar namorado, arrumar namorada, é para isso aqui, para desejar o mal para o irmão, né? Quando amanheceu, os judeus se retiraram e sob anátema juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Olha o jejum aí. Para que eles faziam o jejum? É o jejum que nós vemos a igreja faz hoje. Uma igreja jejum para arrumar namorado, um jejum para arrumar emprego, jejum para desejar mal para o próximo. É esse jejum. É jejum para o marido voltar, para a esposa voltar. É esse o jejum que se faz hoje. Então, meus amados, o jejum é um jejum ineficaz. É o que lemos lá, né? Um jejum ineficaz. As orações, as cerimoniais, as leis cerimoniais, era tudo ineficaz, porque eles viviam numa sombra. E hoje nós não podemos viver em sombra, porque Cristo é a realidade. É a realidade, né, que nós temos hoje. Cristo é a realidade. O Espírito Santo em nós é a realidade. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 23. Não, desculpa. Isaías, capítulo 58. Vamos conhecer o jejum aqui, vamos. Vamos ver aqui qual é o jejum que Deus aceita, né? Qual é o jejum que agrada a Deus? Aqui, ó, em 58, do 1 ao 11. Aqui, ó. Só para nós encerrar hoje, tá? Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo, Deus falando através do profeta Isaías, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procura. A igreja de Cristo, que chama de Cristo hoje, ela anda toda errada, praticando tudo quanto é obra judaica. Tudo de quanto é obra judaica está no meio da igreja que se chama de Cristo hoje. Que não era para estar mais de jeito, nem pensamento. Era para estar, as obras judaicas não podem estar no meio do cristão. E é o que nós estamos vendo aqui, ó. O retrato do passado. Mas nesse estado ainda me procura. A igreja se procura. Meio errado, não sabendo quem é Deus, né? Porque se elas conhecessem Deus, elas viam que Deus estava nela. Não estava num lugar chamado de igreja, casa de pedra. Não estava lá, né? Ainda me procura dia a dia. Tem prazer. Eles têm prazer de ir para um lugar chamado igreja. Porque eles não conhecem o que é a igreja. Porque se eles conhecessem, eles sabiam que a igreja era eles. Era eles. Tem prazer em saber os meus caminhos. A igreja tem prazer em saber. O problema é quem está lá para ensinar, ensina errado. Meus caminhos, como o povo que pratica a justiça. Então,
a chamada igreja de Cristo hoje, que não é porque eles não praticam nada do Evangelho de Cristo, ela é conhecida como igreja de justiça. Os evangélicos é tido como um povo de justiça, né? O povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me, né? O povo pergunta para Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Né? Tem prazer em se chegar a Deus. 3. Dizendo, por que jejuamos nós? Por que jejuamos nós? E tu não atentas? Você vê que na velha aliança está tão comprovado que o jejum é uma lei cerimonial sem eficácia, que até no antigo pacto Deus já não atentava para isso. Já não atentava. Dizendo, jejua nós, e tu não atentas para isso. Por que, Deus? Nós jejuamos e tu não atenta para isso. Se vocês pudessem ouvir a voz de Deus, eles iam ouvir, e iam ouvir Deus falar, não pedi para vocês jejuar. Eu pedi para vocês praticar boas obras, amor e justiça. Foi isso que eu pedi. Não digo para isso. Porque afligimos, né? O jejum era isso, para afligir a alma. Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, leva em conta, tu não levas em conta, foi a pergunta deles, do povo jejuava, né? E Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Jejum para arrumar emprego, jejum para ficar curado, para receber uma cura, né? Jejum para arrumar um namorado, uma namorada, jejum para o marido voltar, para a mulher voltar, separado, né? Aí eles fazem jejum para isso, cuidando dos próprios interesses. E exige que se faça tudo o vosso trabalho, né? Faz o jejum, diz, olha Deus, eu estou em jejum, estou uma semana de jejum, faz isso, faz aquilo outro, o senhor tem que obedecer porque eu estou em jejum. Ou o que a palavra está dizendo. E exige que faça todo o vosso trabalho. Exige que Deus faça todo o vosso trabalho. Isso não é jejum. 4. Eis que jejuais para contendas, e rinchas, e para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Você vê, meus amigos, não se fará, meus amados, não se farás ouvir a sua voz no alto. Você vê que dias atrás aí, foi proclamado no meio dos evangélicos um jejum. Se eu estiver mentindo, você me ajuda aí. Foi proclamado no meio dos evangélicos, em geral, um jejum para conter o coronavírus. Foi contido o corona? Está aí, ó, o corona matando as tortas e as direitas aí, ó. O corona está continuando matando. Serviu alguma coisa? Para que serviu esse jejum que eles fizeram? Para nada. Deus não ouviu. Deus não ouviu. Não adianta, meus amados. Não adianta. Isso é ineficaz. Jejum é ineficaz. Deus não ouve jejum de ninguém. Se ouvisse jejum, se ficar com fome, Deus ouvisse alguém que estava com fome, o povo da África não era o povo mais pobre que tem no mundo, que é o povo que mais passa fome.
é um pouco mais passam fome. Se jejum resolvesse alguma coisa, ninguém morria. Porque a primeira coisa que se faz quando se tem um parente, um ente querido doente, internado no hospital, é a primeira coisa que se faz, um jejum. Que se pede para que se faça dentro da igreja. As irmãs, no culto de oração das irmãs, se reúne para quê? Quando se tem um irmão internado no leito do hospital, para quê? Jejuar. E Deus não ouve. Às vezes ficam bom porque não é o dia deles. Eles só estão lá por disciplina, foram disciplinados. Vamos terminar. Seria este o jejum que eu escolhi. Deus falando por aí. Seria este o jejum que eu escolhi. Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco, né, e cinza. Seria esse o jejum que eu escolhi? Chamaria tu isso jejum? Porque é assim que eles jejuam, né? Eles põem cinza, cimela de cinza, põem roupa de saco. Até eu já fiz isso aí. Roupa de saco, nem como... Era, meus amados, não dá nem para comentar, viu? Será isso o jejum? Dia aceitável o Senhor? Versículo 6. Porventura, agora ele vai explicar o jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, né? Tá aí um monte de gente cativa o pastor, servindo a pastor, fazendo o que o pastor manda. Não importa se está escrito, importa o que o pastor falou, se faz. Da servidão, deixais livres os oprimidos e despedaçais todo jugo. 7. Porventura não é também que reparta o vosso pão? Reparta o vosso pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres, desabrigados? E se vires ou nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante. 8. Não romperá a tua luz como a alva, a tua cura. Depois de você praticar tudo isso, aí vai se romperá o que ele está dizendo? A luz vai se abrir, a cura vai chegar. Não é isso que você está entendendo? Porque é assim que eu estou entendendo. Porque é o que está escrito, né? Romperá a luz, a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, na hora, na hora. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás ao Senhor. Depois, se fizer tudo isso, pode clamar que ele vai ouvir. Então clamarás ao Senhor. O Senhor te responderá. Clamarás, o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça a falar injuriosos. 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartarás a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e frutificará os teus ossos, serás como um jardim. Será como os teus ossos? Pode ser você que assistiu meu vídeo sábado, domingo, aliás, que eu contei da queda que eu levei aqui no sábado.
que eu saí escorregando 12 degraus que eu tenho aqui e não quebrei, não feri nada, nem arranhão tem. Só para você ter esse. Por quê? Esse é o meu jejum que eu faço, quando eu posso fazer, né? Eu ajudo o necessitado. Jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltará. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Amém, pessoal? Então, meus amados e minhas amadas, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham conhecer esse jejum que realmente Deus vai atender. Amém? É esse jejum que você cuide dos necessitados. Não negue um pão para quem tem fome. Não negue. Amém, pessoal? Então, paz e graça e até nosso próximo encontro.